E aí pessoal, tudo bom? Continuando nossa revisão do primeiro bimestre de História para o sétimo ano, a gente vai estar conversando sobre uma história que não é focada na Europa, mas ela acontece no período que estão acontecendo as cruzadas lá na Europa, que é a história do Gengis Khan, que é aquele imperador da Mongólia, que é um país lá da Ásia, que começa a conquistar vários territórios e ele estabelece o maior império linear, ou seja, de territórios um do ladinho do outro, que o mundo já viu até hoje. Tá? Ninguém superou ainda esse império em linearidade. Agora, em tamanho de espaço, a Inglaterra ela consegue superar depois que o Império Britânico, mas são espaços separados pelo mundo e aí não conta. O que conta é esse linear do Gengis Khan. Né? Então ele conquista esse império linear que vai desde lá da China e chega até o Oriente Médio, então toda aquela região da Ásia, e ele consegue, ligando a China até Constantinopla, que é um país ali da entrada, né, da Turquia para a Europa, aquela fronteira, aquela região, ele consegue estabelecer ali o que a gente vai chamar de Rota da Seda. Seda é um tecido que era produzido na China, muito diferente dos tecidos da Europa, extremamente fino. Até hoje, seda ainda é um tecido super caro, né? É feito pelo bicho da seda. E essa rota de comércio entre a China e Constantinopla a gente chama de Rota da Seda. Ela vai durar no Império do Gengis Khan e um pouquinho mais ali com o filho dele, e depois volta ali o Timur, né, o Temurlão, que é um outro imperador que surge anos depois, e ele reestabelece ali um pouquinho dessa Rota da Seda. E nesse período, logo que o Gengis Khan morreu, um pouquinho depois, a gente vai ter um grupo de comerciantes italianos da região de Gênova e Veneza, né, aquela região de grandes polos de comércio que tem ali na Itália. Lembrando que Roma era a capital do Império Romano, então ainda a Itália como um todo é um grande centro de comércio, de prosperidade, de urbanização na Idade Média. E a gente vai ter um grupo desses italianos que se deslocam até a China e fazem esse comércio aí da Rota da China, que são as histórias do Marco Polo, o comerciante. Então, tem até uma série da Netflix, que é do Marco Polo, está disponível aí para o pessoal assistir esse contexto aí deles atravessarem toda a Ásia e chegar até a região da Mongólia, da China, lá no extremo do Oriente. E essa rota de comércio consegue trazer produtos e especiarias, não só a seda, mas também produtos alimentícios da região da Índia e de outros lugares até a porta da Europa. Depois que esses grandes imperadores acabam morrendo, esse império não se sustenta, ele se fragmenta em vários reinos e fica impossível se atravessar a pé por essa rota da seda. Ela fica uma rota perdida, né? Não dá mais para alcançar da Europa chegar na China andando e transportando comércio. Era muito perigoso, você tinha que pagar impostos para atravessar de um reino para o outro, então você ia pagando vários pedágios e ficava uma viagem inviável, não dava para fazer. Isso acontece no século XIII. Século XIV na Europa, que é os anos de 1300 e pouquinho ali, de 1301 até 1380, a gente vai ter vários problemas acontecendo na Europa. Tá? O primeiro é o que a gente chama de grande fome. Né? Então vai ter um período de muita chuva e de alterações climáticas que vai acontecer na Europa, e a produção de alimento não consegue prosperar. Apesar da agricultura precisar de chuva, muita chuva atrapalha porque a agricultura precisa também de sol. Né? Então, por muito tempo nublado, solo muito encharcado, não é bom para a prática da agricultura como eles faziam na Europa. Então, eles vão começar a ter uma restrição de alimento, bastante gente começa a passar fome e a gente começa a ter problemas sérios de pessoas morrendo de fome na Europa. Beleza? Pouco tempo depois, alguns anos depois, aliás, vai iniciar o período que a gente chama de peste negra, né? Peste bubônica, que é uma doença. Na época eles não tinham nenhuma noção do que eram vírus e bactérias como a gente tem hoje, de identificar, codificar, fazer uma vacina, não existia isso. Então o pessoal associava como uma praga religiosa, né? Então era uma doença que dava manchas pretas espalhadas pela pele, a pessoa começava a ter problemas de insuficiência respiratória, muita tosse, febre e ela acabava morrendo em pouco tempo. Então, num período ali de 2 a 6 anos, que essa doença ela se espalha pela Europa, a gente vai ter por volta ali de 25 milhões de mortos por conta da peste negra. Só para vocês terem noção, 25 milhões de pessoas era um terço da população da Europa inteira. Então pensa que
uma a cada 3 pessoas na Europa morreram num período de tempo muito curto, né? O que deixou na época ela bem mais grave do que é hoje, por exemplo, o coronavírus, que é muito grave, certo? Então, essa peste negra ela vai acontecer ali na Europa, também tem em outros lugares do mundo, mas na Europa ela se concentra, muita gente morre, começam a associar com as pulgas dos ratos, começam a caçar ratos, acontecendo, enfim, muita gente vai morrer nessa peste negra, cidades inteiras chegam a morrer nesse período da peste negra. Com essa questão da peste negra, era uma doença que o pessoal associou, como eu falei, com a religião, as pessoas começam a indagar e questionar a religião que era a principal na Europa, que era a religião católica. Então começam a surgir levantes, né? Ou seja, servos se revoltando contra os senhores feudais e contra a igreja. E para sufocar esses protestos que começam a surgir, a gente vai ter as ferramentas que é o exército, que está na mão da nobreza, que é uma das 3 classes sociais, então eles vão lá e matam, controlam esses servos na marra, e a igreja vai lançar mão de uma nova estratégia que já existia, né, que era caçar as heresias e os pecados. Então a gente estabelece novamente a Santa Inquisição, né, que é um grupo religioso que ele passa nos feudos monitorando os pecados e as heresias das pessoas e julgando essas pessoas as penitências que seriam pagas, que podia chegar inclusive à morte na fogueira ou por enforcamento e assim por diante. Tá? Então, torturas, condenações de morte ou penitências mais leves, que são a base de orações e de pequenos jejuns. Então, dependendo da gravidade que o inquisidor julgasse o seu pecado, a sua heresia, a sua punição podia subir até a morte. Beleza? O contexto dessa Europa comerciante, né, que é o que ajuda a espalhar a peste negra, as pessoas contaminadas iam transitando de um feudo para o outro, né? A gente está com grandes reinos na Europa nesse período, e esses grandes reinos são vários feudos que estão obedecendo ao mesmo rei. Para facilitar o comércio, né, entre os produtos, para a gente sair daquela questão do escambo que eu falei na revisão, que era a troca de produto por produto, a gente começa a voltar a utilizar as moedas de metais. Podia ser de prata, de bronze, de estanho ou a de ouro, que seria a mais rara, portanto a mais cara. E aí os feudos vão estabelecer moedas por peso, e aí nas balanças você pesava o quanto de moedas, quantidade de moedas, e a gente volta a monetizar, a colocar dinheiro em circulação. Para facilitar o comércio de um feudo para o outro dentro de um mesmo reino, a gente começa a padronizar essas moedas para que você não precisasse sair de uma cidade para outra e trocar o seu dinheiro, ter que passar num banco para trocar. Surgem os bancos, do jeito que, para guardar esse dinheiro, uma proteção para o seu dinheiro que ficava em casa, não existia meios eletrônicos, né? Então o dinheiro tinha que ser o dinheiro físico, e ele era guardado. E os bancos davam uma nota de recebimento, falando quanto que tinha guardado seu naquele lugar, e ele teria uma condição ali com seguranças e com cofres para proteger e guardar bem esse dinheiro. Então começa a surgir também os bancos, e a gente começa a passar por um período da Idade Média de grandes turbulências na parte da saúde, que é a fome, a peste negra, problemas sociais e controle forte da religião, por conta da Inquisição. E a gente também está passando por essa monetização, as moedas voltando a circular nos feudos da Europa. Beleza? Então, essa é a nossa primeira aula desse ambiente aí, a Rota da Seda, que eu citei no começo lá do Marco Polo. Então, essa é a nossa primeira aula. Beleza? Então, até a próxima.